Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje eu entrevisto o Dr. Caio Augusto dos Santos, que é o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Bauru. O Dr. Caio, meu primeiro entrevistado aqui, o nosso primeiro entrevistado do programa É Direito, após esse retorno das férias, né? E com muita satisfação eu trago novamente o presidente da subseção da Ordem para que a gente possa discorrer sobre assuntos relativos ao meio jurídico, não só de Bauru, mas também de todo o país. Tudo bem, doutor Caio? Tudo bem, professor Said. É uma satisfação renovada poder participar novamente do programa É Direito. Doutor Caio, a OAB está adotando, vamos colocar assim, no âmbito nacional, algumas posturas, que nos leva assim, a imaginar que ela já está, como sempre exerceu, mas agora de uma forma mais enfática, um papel de fiscalizadora. Nós tivemos aí o caso das aposentadorias, e pensões em alguns estados do país, em que ela está questionando, o valor dessas aposentadorias, ou nos altos valores, de aposentadorias e pensões. Tivemos também o caso das passagens, dos ministros do Tribunal de Contas da União. A OAB, pergunto ao senhor, ela está zelando mais agora pelas questões, pela moralidade, pelos tributos que nós pagamos, Ela está mais preocupada agora, mais empenhada nesse aspecto, doutor? Na verdade, até para cumprir o compromisso legal da sua criação, no sentido de defesa da Constituição e dos direitos de cidadania, a OAB, ao longo dos anos, sempre tem feito este trabalho. Nos últimos anos, o fato é que isso acabou ganhando maior repercussão junto à mídia, na medida em que o Conselho Federal também começou a adotar algumas posturas, de uma certa medida até mais severas, em relação àqueles administradores públicos que acabam não bem administrando os recursos provenientes dos impostos. Mas é papel da Ordem dos Advogados do Brasil também a defesa da Constituição e o encaminhamento das ações e representações para que as autoridades possam, então, desfazer os desmandos que acabam ocorrendo. E nesses dois episódios nós observamos que seguramente o Conselho Federal foi muito feliz no encaminhamento dessas duas questões. Seja a questão relacionada às aposentadorias, que acabavam ocorrendo em muitos estados, não é o caso do estado de São Paulo, mas nós observávamos que alguns estados da federação permitiam a aposentadoria dos seus ex-governadores, das viúvas de ex-governadores, com a percepção de recursos altos, em detrimento dos cofres públicos, quando já havia precedente, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dando conta da inconstitucionalidade destes pagamentos. Diante desta postura ativa da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade relativamente a essas leis estaduais que permitem a recepção, o recebimento dessas pensões. Essas ações diretas de inconstitucionalidade estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que dentro em breve decidirá ou não pelo afastamento desses pagamentos. Mas o que é importante dizer é que há precedente, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, já reconhecendo pagamentos como esses como pagamentos inconstitucionais. E relativamente ao segundo episódio, onde a Ordem dos Advogados do Brasil solicitou esclarecimento, não apenas à própria União, ao Tribunal de Contas da União, mas se está promovendo as representações justamente para que haja transparência no que diz respeito ao emprego dos recursos públicos, porque é inadmissível que aqueles que estão justamente com a função para zelar pela correção do emprego das verbas públicas, como é o caso dos ministros do Tribunal de Contas da União,
possam utilizar ao seu alvedrio, de acordo com a sua conveniência, os recursos que são destinados justamente para a fiscalização. E nesta mesma linha, professor Said, nós estamos observando que não só o Conselho Federal, mas os conselhos seccionais, juntamente a cada um dos seus respectivos estados, têm estado muito atento, inclusive para as leis, né, municipais envolvendo situações parecidas a esta. As subseções já foram mobilizadas justamente para que nós possamos denunciar e encaminhar às seccionais, para que as seccionais promovam as medidas parecidas a esta junto aos tribunais de justiça, justamente para que a população aí não sofra esse impacto da malversação dos recursos públicos. Até um determinado período, nós já comentamos até em outra oportunidade aqui, a OAB estava mais voltada para as questões dos direitos humanos, aquele período de transição, período militar, né? Agora a preocupação então é justamente auxiliar aqueles que deveriam justamente, né, cuidar dessas questões do zelo, né, ao patrimônio público, aos cofres públicos, auxiliar também, né, o Ministério Público, no caso, a agir nesse sentido de corrigir algumas imperfeições, vamos dizer assim, algumas distorções que estão ocorrendo no dia a dia. Então, a OAB pretende fomentar mais ainda isso, doutor? Não há dúvida que sim, né? Nós nos entendemos como parceiros nesse processo de vigília, né, de todo o Estado, e seguramente a Ordem dos Advogados do Brasil estará ao lado do Ministério Público, ao lado da magistratura, das polícias, no que diz respeito à apuração da prática dos crimes, dos desvios, porque é importante que essas informações cheguem à população. É necessário que seja afastado esse sentimento e essa sensação de impunidade. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve zelando por isso, mas ela entendeu que é chegado o momento de abrir novas frentes de trabalho. Se é fato que muito se avançou no âmbito na defesa dos direitos humanos, é necessário também que nós sempre nos mantenhamos vigilantes quanto à defesa desses direitos humanos. Mas é possível, neste momento, abrir novas frentes de trabalho. Certamente o adequado emprego dos recursos públicos fará com que o cidadão tenha uma vida melhor. E nós nos entendemos, a Ordem dos Advogados do Brasil, como parceiros dessas autoridades no que diz respeito à apuração da prática desses desvios. É bem verdade que existem algumas situações onde nós temos apenas a função de representar, levar o conhecimento disto para as autoridades competentes, e outras situações onde a OAB já detém competência para tomar a providência propriamente dita, como se deu neste episódio do ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade que foram promovidas pelo Conselho Federal. No âmbito do nosso Poder Judiciário, doutor Caio, diante de algumas ocorrências recentes até, né, envolvendo magistrados, né, envolvendo membros do Ministério Público, seria possível dizer que mudanças poderão ocorrer no nosso sistema? Por exemplo, nos Estados Unidos, me parece que a questão do defensor, do Ministério Público, né, ele é eleito, né, pela população local, né, tal. Isso seria possível no Brasil, no seu entender? Na verdade, essas discussões já têm ocorrido há algum tempo, mas penso que, por hora, né, essa estabilização, né, do nosso sistema constitucional democrático é muito importante para a nossa nação. Nós não vivemos um momento de fúria, de insurreição civil que demandasse a necessidade de uma profunda alteração da ordem constitucional. O que é preciso se dizer, professor Said, que nenhum sistema está livre da interveniência das más pessoas, né? Daquelas pessoas que desviam os seus caminhos.
É importante que nós tenhamos em mente que a instituição nunca erra, isto é importante dizer. Claro. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, são instituições perenes, indispensáveis para a manutenção do sistema social e democrático de direito previsto pela nossa Constituição. Mas os homens erram. E esses homens que erram devem ser apontados, sejam eles integrantes do Ministério Público, da magistratura, da advocacia. E esses homens que erraram devem ser punidos, mas com respeito às regras estabelecidas na legislação, justamente para que nós mantenhamos um sistema de ordem. Né? É importante nós aprendermos com outros sistemas, esses sistemas que existem em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, um sistema eleitoral, mas é uma outra realidade que talvez ainda nós não estejamos preparados para isso. Eu acho que, na altura do momento constitucional que vivemos, o nosso sistema não precisa de muita alteração, profundas alterações. O que é necessário é que todos os mecanismos, todas as entidades e autoridades se entendam como parceiros integrantes de um mesmo sistema e que unam forças para corrigir os problemas e os erros que são comuns a todos nós. O homem que erra na instituição que eu não pertenço, é um homem que está a denegrir todo o sistema democrático. Por isso é que eu também devo unir forças para que isso seja corrigido. Agora, com relação a essa integração, doutor Caio, em que nível está esse processo de integração entre tribunais, entre de várias instâncias, também dos estaduais com os federais? Em que nível que está isso? Porque ainda nós percebemos que há uma desconexão, né? Certo? Muitas decisões que são tomadas em determinados estados são diferentes, né, tomadas por outros estados nos seus tribunais estaduais, certo? Quer dizer, como que está esse processo? Tá ainda muito moroso para se chegar porque o Brasil é um país, é um continente, na verdade, né, certo? Mas esse processo do nosso poder judiciário ainda é moroso nesse sentido de uma uniformização, né, de uma jurisprudência bem mais uniforme da que existe atualmente? Nós temos dois grandes problemas, né? Se por um lado a unificação de todos os procedimentos pode implicar numa situação de constrangimento, porque toda discussão sempre é importante para a melhora do sistema, por um outro lado nós entendemos de fato que essa multiplicação de maneiras diferentes de pensar acaba causando uma insegurança jurídica profunda junto à população. E eu costumo, professor Said, utilizar o exemplo dos dois vizinhos. Às vezes nós temos uma postulação sobre o mesmo tema, onde dois vizinhos conversam, procuram um advogado para que haja o ajuizamento de uma ação perante o Poder Judiciário e quando do término da ação observa-se que um vizinho ganhou a ação e o outro perdeu a ação. Para o técnico, até não é tão difícil entender isso em decorrência das várias maneiras de se pensar do Poder Judiciário quando representado por juízes diferentes, tribunais diferentes, câmaras de julgamento diferentes. Mas para a população é muito difícil a compreensão disso. A população ela reclama por uma uniformização, por uma segurança. E, de fato, isso tem caminhado a partir do momento em que houve a criação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem sido um agente para facilitar esta conversa, esse diálogo entre as mais variadas repartições do Poder Judiciário, justamente para que se chegue a um entendimento, a um meio termo, quanto à necessidade da discussão de temas para o melhor aprofundamento, mas para a manutenção de uma razoável estabilização. É ruim para a cidadania que nós tenhamos um processo moroso, demorado, que fique tramitando perante o Poder Judiciário durante anos e anos. A justiça tardia não é justiça. É necessário que a justiça seja dada no momento adequado. E para isso nós precisamos, sem dúvida alguma, dialogar.
Alguns procedimentos estabelecidos na legislação já serviram à correção de alguns problemas. Inicialmente, discutiu-se muito a história da súmula vinculante, né, que o Supremo Tribunal Federal hoje pode editar esta súmula vinculante, fazendo com que os demais órgãos do Poder Judiciário, as demais autoridades sigam obrigatoriamente aquela decisão. Preocupou-se quanto ao fato de que esta súmula poderia estancar a discussão das coisas, mas o que nós temos observado é que essa súmula vinculante às súmulas tem sido utilizada com bastante contenção, somente sobre aqueles temas que envolvem realmente a ampla massa, grandes discussões, e notadamente envolvendo o poder público. Uma das coisas que é importante que a população entenda e veja é que o grande demandante do Poder Judiciário é o poder público. É a própria União, são os estados, são os municípios, são os entes ligados ao poder público que acabam avolumando o Poder Judiciário. Então é necessário que o poder público repense as suas posturas, não leve tudo para o Poder Judiciário e procure decidir isto de uma forma justa administrativamente, para que o Poder Judiciário então tenha tempo de decidir as demandas dos cidadãos em geral. Tá ótimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto com o Dr. Caio, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós voltaremos já já. Voltamos com o nosso programa É Direito, hoje entrevistando o Dr. Caio Augusto dos Santos, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Bauru. Dr. Caio, a OAB tem atuado, né, em todo esse processo, né, das alterações dos códigos, da legislação brasileira e agora mais enfaticamente, incisivamente no Código de Processo Penal, né? Que contribuição a OAB deu para o Código de Processo Penal, né, que ainda está para ser, né, discutido perante o Congresso Nacional e aprovado, né? Na verdade, né, foram várias as contribuições, mas eu cito uma contribuição de fundamental importância, que foi toda a ação feita pela Ordem dos Advogados do Brasil no âmbito da discussão do novo Código Penal para a manutenção do status, né, do chamado habeas corpus, né? Tentou-se, através deste anteprojeto que agora está submetido para a discussão do Congresso Nacional, limitar um pouco este chamado remédio constitucional, que é um remédio que tenta preservar a liberdade das pessoas, né? E durante a discussão, a apresentação deste anteprojeto, ele foi apresentado de uma maneira a restringir a possibilidade do habeas corpus, quando na verdade toda a história, né, do direito, não apenas nacional, mas evidente do direito mundial, nós temos que pensar nesse remédio como um remédio amplo que pode ser utilizado por todos, justamente para afastar as injustiças relacionadas à restrição da liberdade de locomoção de alguém. Então, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, após a contribuição de todos os conselhos estaduais, acabou fazendo algumas ações, algumas diligências junto ao Congresso Nacional e conseguiu resgatar, via uma emenda que foi apresentada a este anteprojeto, a restauração do status do habeas corpus como remédio amplamente possível de ser apresentado contra qualquer medida de constrangimento à liberdade das pessoas. Eu gostaria que o senhor colocasse na prática como isso
vai se dar, doutor Caio? Porque hoje os advogados, né, entram com um pedido de habeas corpus, vai para o tribunal, para os tribunais, né, para serem analisados, né, por um colegiado, né, certo? Para ver a concessão ou não, né? Com essas alterações, o que muda propriamente nesse procedimento? Para nós entendermos de uma maneira geral, o habeas corpus ele era apresentado não apenas em relação a situações onde o sujeito já se encontrasse preso. Era possível manejar-se, e ainda é possível manejar-se o habeas corpus em situações onde haja a possibilidade de prisão. Sim. Era possível ajuizar, e ainda é possível, como disse, o habeas corpus como medida para tentar trancar uma investigação que seja uma investigação indevida. Então, tentou-se, via esta nova discussão no âmbito do Código de Processo Penal, restringir esta possibilidade, de maneira que o habeas corpus somente seria possível de ser utilizado nas situações onde a pessoa estivesse efetivamente presa. Então nós teríamos um retrocesso de toda a conquista que foi alcançada até o presente momento. Então agora, diante desta intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, nós tivemos o habeas corpus voltando ao seu curso, que é o curso com a possibilidade de não existir restrição para o manejo do habeas corpus. O habeas corpus ele tem que ser possível de ser manejado para uma autoridade judicial em todas as situações onde haja essa possibilidade e iminência de prisão ou mesmo constrangimento para responder-se a uma investigação que seja uma investigação indevida. E isto é uma conquista muito importante do cidadão, justamente para que o cidadão não fique nas mãos, né, das chamadas autoridades despóticas, onde às vezes nós nos encontramos que algumas situações de constrangimento são criadas justamente para denegrir a imagem e o nome de alguém. E se isso tem início, é importante que nós sempre tenhamos um remédio à disposição do cidadão para que o cidadão possa, na seara competente, junto ao Poder Judiciário, explicar que aquela tentativa é uma tentativa de denegrir a sua imagem, uma tentativa indevida de levar adiante uma investigação que já nasce indevidamente. Então nós tivemos a colocação no curso adequado, de novo, dessa discussão do habeas corpus. Doutor Caio, e em termos internacionais, de política internacional, o que a OAB, certo, tem feito nesse âmbito do direito internacional? Porque hoje o Brasil, né, expandiu as suas relações com o mundo, né, certo? A OAB também atua nessas questões, né? Ou seja, claro que sempre protegendo os interesses nacionais, né? Não há dúvida que sim. Mas eu toco num ponto importante. O que nós temos observado é um caminho que tem sido quase que uma tendência mundial, que é um caminho de deixar de lado o chamado direito de defesa. E o direito de defesa é uma conquista de muitos anos e essa conquista foi alcançada a duras penas e nós não podemos abrir mão do direito de defesa. Os fins não justificam os meios. Justamente porque esses meios é que fizeram com que a humanidade cometesse os mais absurdos e os maiores crimes dos quais se tem conhecimento. A exemplo do que ocorreu, por exemplo, no episódio do Holocausto. É importante que nós entendamos que tudo há de seguir um regramento. E há uma tendência que tem sido observada pelas organizações dos advogados no mundo todo, que é uma tendência de tentar deixar de lado esse direito de defesa. Justamente para dizer à população de uma forma equivocada que nós estamos punidos, mas não se sabe como se chegou àquela punição. E é importante dizer, professor Said, que esse trabalho, esse contato, essa relação internacional tem sido levado adiante pelos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, justamente para que haja proteção desse direito de defesa. O Estado não pode transformar o cidadão em seu refém.
Se o Estado entende que um dos seus componentes está se desviando do caminho, o Estado tem um sistema investigativo que pode demonstrar, por intermédio da razão e não da emoção, que aquela pessoa precisa ser punida. A partir do momento em que nós abrirmos mão do direito de defesa, todos nós estaremos nos tornando reféns do Estado e certamente não demorará muito para que o Estado comece a mandar até mesmo no nosso pensamento. A Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com os demais órgãos, né, de proteção à defesa, no âmbito de todo mundo, está atenta a esta tentativa ruim, esta tentativa de nós nos desviarmos do caminho, que é de deixar de lado o direito de defesa. O direito de defesa, ele tem que ser respeitado sob pena de quebra do sistema do Estado Social Democrático de Direito. Nós não queremos um regime autoritário. Nós queremos um regime onde seja possível pensar, conversar e dialogar e onde as pessoas não sejam refém da vontade daquele que manda. Nós somos reféns do nosso comportamento. E o nosso comportamento deve seguir adiante respeitando as regras estabelecidas na lei e não a vontade do déspota de plantão. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil vai estar sempre empunhando esta bandeira de defesa do direito de defesa. A ampla defesa é necessária para que todos nós possamos pensar e conviver em um mundo melhor. Eu até propositadamente lhe fiz essa pergunta, doutor Caio, porque até para os nossos telespectadores também tomarem conhecimento, no próprio site da OAB, né, existe um ícone sobre relações internacionais, né? E eu vou aproveitar então e lhe perguntar, e nesse caso do italiano, né, certo, da questão da extradição ou não, como que a OAB ou talvez até o senhor, o Dr. Caio mesmo, qual a sua opinião a respeito disso? Houve algum erro? Não houve? Deveria ser extraditado segundo vamos dizer, o acordo existente entre os dois países, certo? O nosso presidente, ex-presidente Lula, estava correto, falou, não vou extraditar. Como que se deu essa situação? Na verdade, eu não conheço o caso com a sua amplitude para poder opinar a respeito do erro ou não da decisão do presidente quanto à negativa de extradição. A OAB tomou partido? Não, neste caso a OAB se manteve vigilante. Sim. Apenas para que houvesse a questão do respeito às regras dos direitos humanos, né? É necessário que nós entendamos que o crime de opinião, né, os chamados movimentos sociais, eles devem ser respeitados. E toda essa discussão é que foi travada no ambiente deste processo. Embora não conhecendo as provas que existam neste processo que foi discutido junto ao Supremo Tribunal Federal, para que a população possa compreender, é necessário que se faça uma divisão. Se os crimes cometidos por esta pessoa são os chamados crimes comuns, ele evidentemente deve responder como criminoso comum que o é. Entretanto, se trata-se de situações envolvendo momentos de movimentos sociais, de reivindicação de direitos, é óbvio que deve haver uma proteção, que é a proteção justamente dos direitos humanos. Porque, vez ou outra, nós nos deparamos com os países com problemas internos, como está ocorrendo presentemente junto ao Egito. Sim. Que são discussões que envolvem até mesmo situações de verdadeiras guerras civis internas. É o chamado encontro de contas, onde você vê a população questionando a conduta das autoridades autoritárias. Então é isso que precisa ser divisado no caso concreto. Eu não tenho conhecimento do processo que envolvendo esta questão para dizer se as provas lá apontavam pela prática do chamado crime comum ou crime de opinião. Mas se as provas estão apontando que o crime é comum, então evidentemente errou o presidente da República ao não extraditar aquela pessoa respeitando o tratado internacional. Mas se as provas estiverem apontando para o chamado crime de opinião,
teria acertado o presidente da República nessa situação. O que fez o Supremo Tribunal Federal é entender que o ato da extradição era um ato reservado ao chefe do Poder Executivo Nacional por conta das regras estabelecidas no tratado. Mas agora a discussão foi posta novamente à apreciação do Supremo Tribunal Federal por uma medida que foi ajuizada pelo governo da Itália e que certamente aí dentro dos próximos meses nós vamos ter uma notícia. Tá ótimo, então gostaria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, Dr. Caio, sempre predisposto a contribuir com o nosso programa É Direito, né? Sempre trazendo um esclarecimento, né, para os nossos telespectadores, um esclarecimento bem didático, né? Aliás, por falar nisso, né, na questão da didática, o Dr. Caio também agora está no IESB Prevê, no curso de Direito, como nosso docente, né? E é uma satisfação muito grande para nós, uma importante aquisição, vamos dizer assim, do IESB Prevê, com o Dr. Caio como sendo um dos nossos docentes e com certeza um brilhante docente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, Dr. Caio, e eu peço a você, telespectador da TV Prevê, que continue assistindo a nossa programação. TV Prevê, o canal da educação.